Requião. Filho foi direto ao ponto e mexeu em duas das principais vitrines do governo Ratinho Júnior. Se chegar ao Palácio Iguaçu, promete discutir a retomada da Copel e passar o pente fino nas escolas cívico-militares. E olha, esse debate promete pegar fogo no Paraná. Veja. E o governo faça essa recompra? Fabiola, aumentar imposto está bem longe das nossas propostas aqui. Inclusive, eu tenho uma proposta de ICMS zero para pequenas e microempresas, trocando imposto por emprego. Nós temos no Paraná uma isenção fiscal que hoje pega 25% do orçamento do Estado. São 25 bilhões de reais que o Estado abre mão. E são para poucas empresas e empresas que retornam muito pouco ao Paraná. A gente pode fazer muito revendo essas isenções, deixando só as isenções que são necessárias e que retornam, que dão esse retorno social, esse lucro social para o Estado. E com esse dinheiro economizado desses absurdos que foram, na verdade, favores para amigos do rei, a gente tem dinheiro em caixa para recomprar a Copel. Um dos maiores acionistas da Copel é o BNDES. A gente pode conversar com o governo federal numa parceria de retomar os rumos da Copel e direcionar a Copel novamente para ser uma empresa competitiva. A Copel era a empresa número 1 em qualidade, a número 1 em aprovação popular. Hoje, a Copel está lá atrás no ranking, abaixo do 20º alguma coisa. Uma empresa que tinha aprovação de quase 100% do Paraná, hoje tem 86% de desaprovação no nosso estado. Então, comprar a Copel não é gasto, é investimento no futuro. Retomar o comando da Copel não é gasto, é investimento nas nossas empresas, nas nossas indústrias, no nosso agro e no povo paranaense. Claro, de qual vai ser esse custo e como vai ser essa reestatização, né? O senhor falou que tem essas 3 possibilidades. O senhor acredita que o mais fácil vai ser através da investigação da Polícia Federal, é isso? Eu acredito que seria o mais óbvio e mais lógico, porque as denúncias são fortíssimas. Mas aí nós dependemos de algo difícil no Brasil, a celeridade do judiciário. Então eu acho que nós podemos rever a lei que proíbe o Estado de comprar as ações de volta, porque essa lei é inconstitucional, essa lei é ilegal. A gente pode rever isso aí, mudar esse entendimento e junto do BRDE, junto do Estado, junto do BNDES, retomar o controle acionário da Copel, redirecionar essa empresa para voltar a investir no Paraná, reduzindo, o custo da energia e voltando a investir em manutenção, em ampliação e geração da nossa rede. E aí nós vamos, com isso, retomando o controle, mudando o foco da empresa que tem esse foco hoje de dar lucro, vamos retomar esse foco para o foco social, e a retomada de empresas de energia, empresas de saneamento, é uma tendência mundial, vem acontecendo na Europa, já aconteceu em alguns estados americanos, é algo inevitável. A privatização de serviços essenciais como água e energia, onde o lucro passa a ser a prioridade ao invés de atendimento social, investimento na economia, tem sido revertido no mundo todo. Eu não estou reinventando a roda, eu só quero colocar ela para girar. Candidato, no governo do seu pai, no passado, teve uma questão que causou uma certa polêmica, que foi a contratação de um dos seus tios para o secretariado. Uma questão ali de nepotismo que até subiu para o judiciário. O senhor tem um tio que ainda é conselheiro do Tribunal de Contas, né, que é o órgão que fiscaliza as ações do Executivo. Se o senhor for eleito, o senhor defende que ele renuncie do cargo do Tribunal de Contas? E você quer que ele renuncie porque ele é meu tio, é isso? Então a nomeação de um procurador-geral para o STF, a nomeação de um funcionário seu para o Tribunal de Contas, tá ok. A nomeação de um sócio de uma empresa para uma Paraná Invest, por exemplo, aqui, está ok, mas se existe algum parentesco, é causa difamatória. Eu defendo, inclusive, que ele me investigue, porque ninguém iria me cobrar mais transparência, seriedade e ter a moral para dizer, rapaz, presta atenção no que você está fazendo, porque é o nome da nossa família que você está levando, seria o meu tio. Então eu não tenho problema nenhum com o Maurício Requião no Tribunal de Contas, como eu não tenho problema nenhum de enfrentar nenhum dos outros conselheiros que lá estão. Nós temos que trabalhar com lisura e com transparência. Eu entendo que o nepotismo cruzado para a compra de favores, indicar a mulher do desembargador, o filho do promotor, colocar a mulher do deputado num conselho, tudo isso para compra de votos e colocar eles como comissionados na LEP. Você sabia que eu perguntei, por exemplo, para a Assembleia Legislativa do Paraná, quem são os comissionados da Assembleia que têm parentesco com o governo estadual e TJ? Isso nunca me foi respondido, se perdeu nas gavetas da LEP. Então não é uma questão de defender nepotismo, é uma questão
questão de defender as pessoas pela sua capacidade técnica, pelo seu conhecimento e pelo trabalho que fazem. Agora, se o contrato é feito apenas por ser parente, aí nós temos que discutir. Mas se você está falando do Maurício Requião, que é um dos conselheiros mais atuantes do Tribunal de Contas do Estado, eu aconselho você, Bruno, a dar uma olhada na última prestação de contas que foi avaliada pelo conselheiro Maurício Requião, que teve inclusive participação aberta da Assembleia, do Ministério Público e da sociedade. Ele é um exemplo de conselheiro e foi um exemplo também de secretário da Educação aqui no Paraná. Deputado, o Paraná hoje conta com 345 escolas cívico-militares. O senhor pretende acabar? O senhor pretende apostar? O senhor pretende mudar esse modelo? Qual que é o posicionamento do senhor a respeito desse tipo de escola? As escolas cívico-militares do Paraná são uma propaganda ideológica, elas não são um projeto pedagógico. Se nós estivéssemos falando do Colégio da Polícia Militar, dos colégios da VM, que tem essa pedagogia, essa ideia de disciplina e hierarquia dentro do seu programa pedagógico, seria uma coisa. Mas a escola cívico-militar no Paraná nada mais é do que uma propaganda, sem nenhuma mudança pedagógica, mas uma mudança de uniforme, uma mudança física de colégio e a contratação de policiais militares indicados politicamente. Não são nem policiais militares com perfil psicológico ou pedagógico para estarem na escola. E nós temos excelentes policiais militares que poderiam estar dentro das escolas ajudando, inclusive. Mas nós colocamos lá indicados políticos para atender as escolas, estamos tendo problemas enormes. Eu não fecho escola, mas esse modelo cívico-militar que é aplicado aqui no Paraná, inclusive na maioria deles, não aprovado por pais e alunos, o governo perdeu a votação e implementou da mesma maneira a cívico-militar só para ter discurso ideológico e eleitoral. A gente vai com certeza esse modelo aqui no Paraná, porque a minha preocupação não é com a propaganda, é com a qualidade do ensino dentro da escola. É se aqueles alunos estão aprendendo a ler, escrever e a interpretar um texto. Se eles sabem matemática para saber fazer somas e o preço das coisas, mas também saber o seu valor como cidadão. A nossa preocupação, assim como a de Brizola, assim como o Darcy Ribeiro, assim como o PDT sempre quis, é uma educação de inclusão, uma educação que atenda, não uma educação para fazer propaganda, que é o que nós temos hoje no Cívico Militar aqui do Paraná. Candidato, mas não ficou claro, né, quando o senhor fala que vai rever, vai fazer o quê? Né? Porque o Sakamoto perguntou, vai cancelar? Não, vai rever. Retirar os policiais. Se a gente quiser ter um modelo de escola militar, nós temos que ter um modelo parecido com as escolas dos colégios militares, da Polícia Militar, do Colégio do Exército, que tem aqui no Paraná, que inclusive tem professores da rede estadual lá, dando esse apoio ao Colégio Militar do Paraná. A ideia é ter um programa pedagógico, não um programa de propaganda e ideologia. Então nós temos que entender qual é o modelo pedagógico adequado. O que nós temos hoje é uma escola iguais a todas as outras dentro do seu currículo e do seu modelo pedagógico, com policiais obrigando e colocando crianças a marchar. Agora, quando uma criança é indisciplinada na sala de aula e a professora, por exemplo, retira essa criança da sala de aula, o chefe de núcleo vem lá e coloca de novo. Por quê? Porque prejudica a nota do IDEB. Quando um aluno está com notas para ser reprovado na sala de aula, dentro de um colégio cívico-militar ou qualquer outro, e o professor reprova aquele aluno, nós temos denúncias, inclusive, que notas foram alteradas dentro do núcleo. Entram no sistema de educação e alteram a nota. Por quê? Porque prejudica a nota do IDEB e prejudica a propaganda. Então a minha preocupação não é com propaganda, é com a qualidade do ensino. O policial na escola, dentro da área pedagógica, não faz o menor sentido, ele não tem formação para isso. E não podemos julgar um peixe pela sua capacidade de subir na árvore. O treinamento do policial não é para dar aula. O treinamento do policial é para enforçar a mão do Estado e garantir a nossa segurança. Dentro de sala de aula, é professor. Gente, uma coisa ninguém pode negar. Requião Filho resolveu colocar o dedo justamente nas feridas que o governo Ratinho Júnior prefere apresentar como grandes conquistas. De um lado, a Copel. Do outro, as escolas cívico-militares. E para quem tem uma visão mais progressista do Estado, são dois debates que precisam mesmo ser feitos. Sobre a Copel, Requião Filho está dizendo claramente, se chegar ao governo, quer buscar caminhos para o Estado recuperar influência e até o controle da companhia. No debate recente, ele voltou a atacar a privatização e a defender essa retomada. E aí vem aquela velha discussão. Energia elétrica é apenas um negócio para gerar lucro aos acionistas ou é um serviço estratégico para o desenvolvimento do Paraná? Porque energia barata e confiável não interessa apenas à família que recebe a conta em casa.
Interessa à indústria, ao comércio, ao pequeno empresário, ao agricultor, enfim, interessa à economia inteira. Agora, é claro, falar em recomprar a Copel é uma coisa, mostrar quanto custaria, juridicamente como seria feito e de onde sairia o dinheiro é outra. Agora vamos para as escolas cívico-militares. Aqui eu concordo com um ponto central do discurso de Requião Filho. Escola precisa ser avaliada principalmente pela qualidade da educação, e não pelo uniforme ou pela marcha no pátio. Professor precisa de valorização, escola precisa de pedagogo, estrutura, formação, biblioteca, tecnologia e condições para ensinar. Farda não substitui projeto pedagógico. Hoje, segundo os próprios dados da Secretaria de Educação, o Paraná possui 345 colégios cívico-militares, 824 monitores e mais de 190 mil estudantes nesse modelo. Portanto, não estamos falando de uma experiência pequena, virou uma política educacional de grande escala, e justamente por isso, ela precisa ser discutida sem propaganda de nenhum lado. O governo argumenta que existe procura pelas vagas e defende a expansão. Requião Filho responde dizendo que o modelo acabou sendo usado como instrumento ideológico e que pretende revê-lo. E eu diria mais. Se existem denúncias de interferência em notas, índices ou decisões pedagógicas, como ele afirmou na entrevista, isso precisa ser investigado e comprovado, não simplesmente tratado como verdade eleitoral. No fim das contas, Requião Filho está colocando uma escolha política bem clara na mesa. Menos Estado como vitrine de propaganda e mais Estado atuando em serviços públicos estratégicos.